bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus repousem sobre cada um de nós. Aqui estamos nesta manhã para juntos adorarmos o nosso Deus e vamos começar este culto louvando ao Senhor com este cântico. Convido aqueles que puderem se colocarem de pé para juntos adorarmos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. O excelso, supremo e muito digno de louvor. O excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei.
igreja pode sentar. Vamos orar ao Senhor neste momento, vamos entregar a Ele este culto, colocar também nossos corações perante o Senhor, e que em tudo que façamos aqui, o nosso Deus seja honrado e glorificado. Pai amado, bendito e louvado seja o teu santo nome. O Senhor é o Rei dos reis, é o Senhor dos exércitos, o grande Criador, o grande Redentor, aquele que entregou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E aqui estamos, como acabamos de cantar, para louvar e exaltar o teu santo nome. Ó Deus, que este culto seja agradável ao Senhor, que o Senhor aceite nossa adoração nesta manhã, Deus, porque aqui estamos não por nós mesmos, mas estamos por causa do teu Filho Jesus Cristo, o Deus eterno, que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou. Aqui estamos movidos pelo teu Espírito que nos aproxima do Senhor, que nos leva até o Senhor. Pai, que a nossa adoração seja agradável a Ti, que suba até o Senhor como cheiro suave e agradável ao Teu nome, Deus. E que não a nós, mas que ao Senhor toda a honra e toda a glória sejam dadas. Abençoa-nos, Pai, aqui estamos para honrar ao Senhor, para ouvir a Tua doce voz pela Tua palavra, e que saiamos daqui, Senhor, edificados pelo Teu Espírito nessa manhã. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos ler nesse momento o Salmo 86, da palavra do Senhor. Salmo que fala sobre nossos pedidos de oração perante Deus. E nesta manhã farei de uma forma um pouco diferente, como está sendo gravado. Eu lerei o texto inteiro. Peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Salmo 86, da palavra do Senhor, uma oração de Davi. Estou lendo na versão revista e atualizada, que é a versão que temos usado em nossa igreja habitualmente. Então, Salmo 86, esta é a palavra do Senhor. Lembrando que também temos lá no fundo hoje a televisão, né, que sim também precisarem ficar, fiquem à vontade. Esta é a palavra de Deus, Salmo 86. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Até esse texto, graças a Deus pela sua palavra tão linda, tão espiritual. Quero citar aqui versículo 6 apenas. Escuta, Senhor, a minha oração
e atende a voz das minhas súplicas. O verso 7, continuação, no dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. O nosso Deus é não apenas o Deus Criador, o Deus que sustenta tudo, o Deus Redentor, como a palavra do Senhor assim nos revela, mas é o Deus que nos atende em nossas angústias. No dia da angústia, eu posso clamar ao Senhor, porque eu tenho um Deus que realmente me responde. Nós iremos louvar esse grande Deus agora com o hino de louvor ao Deus Trino, e logo após teremos nossa intercessão, momento em que iremos colocar perante Deus nossas lutas e angústias, mas neste momento convido a igreja a exaltar a Deus. Nosso Deus é digno de adoração, Ele é o Deus Trino que assim se revelou a nós. Vamos louvar ao Senhor neste momento. É bom poder louvar ao Senhor, né? Te louvamos pelo Espírito, luz que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Graças a Deus pela sua palavra tão linda, pela tão grandiosa obra de salvação que tem nos dado. Convido o pastor Reis que vem aqui à frente. Nós teremos agora nosso momento de oração intercessória. No momento vamos colocar perante Deus nossas lutas, nossas aflições, meus queridos. Nós temos vários motivos por que orar. Temos pessoas do nosso convívio, da nossa igreja, que têm passado pela doença, pelo luto, por dificuldades financeiras. Certamente há questões particulares de cada um de nós que temos colocado perante o Senhor. Então, neste momento que temos, a oportunidade que temos para depositar perante o altar de graça do nosso Deus, aquilo que temos passado. Oremos, pastor Reis. Muito bom dia, queridos. Que a paz, a graça, a misericórdia do nosso Deus seja convosco. E a alegria do Senhor que temos proclamado também, mesmo em tempos de angústia, de tristeza, de dor, né? E também a alegria do Senhor seja presente no nosso coração, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos ficar em pé como sinal da nossa rendição ao Senhor, dizendo a Ele que todo o nosso ser está diante dEle, está rendido a Ele, está voltado à sua santidade e à necessidade que temos de que Ele intervenha nesse momento tão difícil. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e bom Pai, te agradecemos e louvamos pela Tua bondade, porque em meio ao caos nós podemos dizer que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. É justamente nesse momento
que a nossa fé nos leva a contemplar a Tua soberania, o Teu favor, a Tua graça, a Tua bondade. Ah, se não fosse o Senhor! Ah, se não fosse a Tua misericórdia, Pai! Ah, se não fosse a Tua palavra que nos revela tudo, o começo, o meio e o fim de todas as coisas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós somos frutos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu grande amor revelado em Cristo Jesus, na cruz. Ó Pai, te agradecemos porque hoje é um dia especial, separado para louvor da Tua glória e para edificação da Tua igreja. É bom estarmos juntos, ó Pai, mesmo sabendo que muitos dos nossos queridos não estão aqui, estão em seus lares, preservando a sua vida, ó Deus, se resguardando em respeito aos outros também, aos familiares, aqueles que estão também se cuidando, cada um, dependendo da sua circunstância, ó Deus, está observando o que é melhor para si e para o outro, mas, ó Deus, nós estamos juntos no Senhor, ligados na mesma videira, ligados no Senhor, ó Deus, para suplicar que o Senhor venha, ó Deus, nos dar sabedoria e graça nesse tempo tão difícil. Que o Senhor venha a abundar em nós a Tua palavra, Pai. Que não fiquemos, ó Deus, dados os nossos ouvidos a vozes que não são do Senhor, ó Pai, mas que a Tua palavra seja realmente o alimento para a nossa mente nesse tempo, ó Pai. Que a segurança de saber que tudo está nas Tuas mãos, que o governo é do Senhor, o governo de todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, que isso acalme, acalente o Teu povo. Pai, que o Teu povo tenha palavras de misericórdia, palavras de paz, palavras, ó Deus, de acalento para esse tempo tão difícil. Que ao receber palavras de morte, de angústia, o Teu povo devolva palavras de paz, palavras de saúde, palavras de salvação, ó Deus. Em nome de Jesus, que cada um se capacite cada dia mais na Tua palavra para ter, ó Deus, o argumento da parte do Senhor para declarar nesse tempo. Ó Deus, que não argumento político, argumento, ó Deus, qualquer, mas o argumento da Tua palavra, Deus. A fé abundante, em nome de Jesus. Guarda os nossos pequeninos, ó Pai, livra as nossas crianças. Te agradecemos pela vida da pequenina, do Jorge e da Patrícia, que ontem se machucou, precisou ir ao hospital, mas graças a Deus está bem. Cuida daquela vida e todos os nossos pequenos, cuida dos nossos velhos também, ó Pai, guarda os nossos queridos irmãos e irmãs, que no alto da sua idade, ó Deus, tendo vivido e enfrentado tantas coisas, agora, ó Pai, enfrenta esse momento tão difícil também, e são luz, ó Deus, para essa geração, para esse momento, podem falar do alto também da sua fé, ó Deus, daquilo que já viveram, que já superaram no Senhor, podem dizer, declarar realmente a bondade, a graça do Senhor na vida deles, para exemplo na Tua igreja. Ó Deus, guarda os nossos jovens também, para que a sua mente não seja tomada por discursos políticos, filosóficos, ó Deus, mas que eles se encantem pela beleza da Tua palavra, pela beleza do Teu poder, ó Pai, pela Tua graça. Ó Deus, abençoa os nossos pais, mães, guarda as nossas mulheres, ó Pai, nesse tempo tão difícil, tão afetadas, tão, ó Deus, exigidas, tão massacradas por todo tipo, ó Deus, de oportunismo. Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas queridas mulheres, sobretudo as que são mães, mas todas elas, ó Deus, cuida das Tuas servas, guarda a mente delas também no propósito que o Senhor as criou, cuida das Tuas servas, ó Pai, abençoa os pais, os maridos, dá honra, dá graça a cada um. Pai, cuida do Teu povo, ó Deus, continua nos sustentando, dá-nos saúde, livra-nos do mal, ó Pai, é o pedido que o Teu Filho nos ensinou a fazer ao Senhor, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, sê conosco e dá-nos aqui agora a Tua palavra, Pai, o alimento da parte do Senhor. Fortalece-nos na Tua palavra e na comunhão que há no sangue de Cristo Jesus. E é em nome dele que nós suplicamos e agradecemos. Amém. Deus abençoe. Sente-se, por favor. Obrigado, pastor. Vamos cantar ao Senhor mais os nossos hinos, o hino 361 do Inário para o culto cristão, um hino de consagração ao nosso Deus, meu Senhor, sou Teu, hino 361. Hoje estamos sem um gasofilácio aqui à frente, está ali na entrada, seria o momento para nosso recolhimento de dízimos e ofertas, mas após o culto, aqueles que assim quiserem poderão fazê-lo.
Vamos cantar ao Senhor este hino tão bonito, né, que fala da nossa consagração, 361, do Inário para o Culto Cristão. Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado pelo Teu Espírito que nos atraiu até o Senhor mesmo por meio de Jesus Cristo. Receba a nossa gratidão nessa manhã, nossa adoração. Queremos Te louvar por tão grande salvação graciosa que tem nos dado, que cada vez mais o Teu povo, o Teu rebanho, Pai, aqui congregado, os que estão assistindo, ó Deus, que cada um de nós seja constantemente atraído pelo Teu Espírito para uma vida de piedade na Tua presença, Senhor. Que em tempos difíceis possamos achegar cada vez mais ao Senhor. Que a nossa fé seja constantemente fortalecida no Senhor. Receba a nossa gratidão e adoração. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Convido a equipe de louvor que venha já aqui à frente. Vamos louvar ao Senhor com mais alguns cânticos. E enquanto a equipe vem, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. No Salmo 89, leremos apenas o primeiro versículo do Salmo 89. É um chamado à adoração pela grande misericórdia que o Senhor tem tido para conosco. Salmo 89, veja o que diz aqui o texto da palavra do Senhor. Gostaria que a igreja lesse comigo esse texto todos juntos. Sei que temos versões diferentes, mas vamos tentar ler todos juntos. Estou lendo a versão revista atualizada. Salmo 89, apenas o primeiro versículo. Diz assim: cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a Tua fidelidade. O salmista diz que iria cantar as misericórdias do Senhor. E se não fosse as misericórdias do Senhor, o que teria sido de nós? E os meus lábios proclamarão a todas as gerações, aos que vieram antes, que estão vindo agora depois, a fidelidade do nosso Deus. Vamos louvar esse grande Deus. Convido a igreja, aqueles que puderem se colocar de pé, e vamos então continuar adorando, exaltando, glorificando esse Deus que tem sido fiel conosco, que é bondoso. E vamos cantar esse cântico que tem referência em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, que diz: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Então vamos continuar exaltando esse Deus maravilhoso.
que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. E tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. E tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu Amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos terminar cantando Quem é Deus acima do Senhor. Vamos declarar agora que Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso rochedo. Quem é Deus?
nosso Deus é força e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Pai, nós te louvamos, Pai querido, por esta oportunidade, este privilégio que nós temos de poder estar na tua casa nesta manhã, podendo te exaltar, te glorificar, declarar que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa força, Pai, que o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado para conosco. Continua falando conosco agora através da tua palavra, usa o teu servo, e que a tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Declaramos que amamos o Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo. Amém. A igreja pode sentar-se. Muito bem, queridos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Isaías, capítulo 47. Será nosso texto nesta manhã. Isaías, capítulo 47. Leremos o capítulo inteiro, são apenas 15 versículos. Isaías capítulo 47. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Temos usado aqui a versão revista e atualizada. Esta é a palavra do Senhor, Isaías capítulo 47. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no trono, pois já não há trono, ó filha dos... Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e moe a farinha, tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas, e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e entreguei na tua mão. Porém não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério essas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouve isto, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu só, ou em uma outra versão, eu sou. Eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isto te fez desviar. E disseste contigo mesma, eu só, ou eu sou, e além de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar.
porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação, como não imaginavas. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigastes desde a tua mocidade. Talvez possa tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas, nem uma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se assentem. Assim serão para contigo aqueles com quem te fatigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão, cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Ninguém te salvará. Até esse trecho da palavra do Senhor. Antes de continuarmos, vamos repetir nosso texto usual, que é o verso 18, do Salmo 119, os irmãos já bem conhecem, que é para nós decorarmos, que assim diz, meus queridos: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa é a nossa oração perante o Senhor neste momento. Temos pregado sobre o livro do profeta Isaías de forma expositiva, já estamos no capítulo 47, e os irmãos bem sabem que esta sessão do livro do profeta Isaías, que vai do capítulo 40 até o 55, é uma parte que o profeta dá uma palavra, é um oráculo para um tempo posterior ao do próprio profeta. Ele prega para o povo, ele profetiza para o povo de Judá, que estaria cativo na Babilônia, cerca de 100 ou 150 anos depois que essa palavra tinha sido dada. E a palavra do Senhor nesse ponto, nesse trecho do livro do profeta Isaías, é uma palavra de consolo. Capítulo 40 começa assim: consolai, consolai o meu povo. É a palavra que Deus fala que o povo de Judá, que estaria cativo na Babilônia, voltaria para a sua terra, seria trazido de volta pela mão do Senhor para a terra prometida. É um segundo êxodo que iria acontecer, em que o povo seria tirado da Babilônia pela mão forte de Deus e seria levado então novamente para a sua terra. Nesse capítulo 47, Isaías profetiza a queda da Babilônia. Esse é o tema que quero colocar aqui para a nossa igreja nesta manhã. Como seria feito e por que Deus iria castigar então aquela nação. Nós temos nesse texto 3 pecados especialmente citados pelo Senhor como a causa da queda da Babilônia, e sobre isso também quero falar nesta manhã. Nós temos no texto 4 divisões naturais. As 3 primeiras são iniciadas por vocativos. Veja o versículo 1, como é colocado aqui: desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia. Essa primeira parte, do versículo 1 ao versículo 4. Veja a segunda parte, se inicia no versículo 5. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus. Outra parte, no versículo 8. Ouve isso, pois tu que és dada a prazeres. Essa inicia a terceira parte. E finalmente a quarta parte inicia numa outra expressão semelhante. Verso 12. Deixe-se estar com os teus encantamentos. Na primeira parte, versículo 1 a 4, acompanhe sua Bíblia, temos o anúncio da queda. Na segunda parte, do 5 a 8, temos o pecado da falta de misericórdia. Do versículos 8 até 11, a terceira parte, nós temos o pecado do orgulho. E, finalmente, do 12 até o 15, nós temos o último oráculo de Deus aqui, em que ele fala sobre o pecado da feitiçaria. Então vamos passo a passo, parte a parte, como o texto aqui é colocado. Primeiramente, primeira parte, do versículos 1 a 4, temos o anúncio da queda. E veja as expressões colocadas por Deus por meio do profeta aqui nesses textos. Veja como Babilônia se achava a mais poderosa. Versículo 1: desce, assenta-te no pó, ó filha da Babilônia, filha dos caldeus, porque nunca mais chamarás a mimosa e a delicada. Essa expressão indica uma expressão real.
O que nós temos aqui sobre Babilônia, dos versículos 1 a 4, é que ela iria de rainha para escrava. A expressão colocada no versículo 2 em diante, 2 do versículo 3, toma a mó e moe a farinha, era um trabalho de escravo. Tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, assim por diante. Então ela iria de uma posição de rainha para uma posição de escrava. A queda está aqui apresentada. Nós temos também uma expressão interessante no versículo 5, embora faça parte do seguinte parágrafo, chama de senhora dos reinos. Era assim que ela se achava. Então veja como a queda é retratada aqui, de rainha, de senhora, para ser uma escrava. Também é colocada nessa primeira parte do versículo 1 a 4, que seria algo vergonhoso. As expressões colocadas aqui nos demonstram isso, que seria uma queda terrível, vergonhosa, a sua nudez, de certa forma, seria exposta. Essa era a vergonha colocada aqui no texto. Babilônia iria cair, e iria cair de repente, de um dia para o outro. A sua queda seria vertiginosa, seria grande, e seria pela mão do Senhor. Aquela que se achava a senhora, aquela que se achava a rainha, tornar-se-ia uma escrava. E note o contraste que nós temos no versículo 4 em relação a isso, que aquela que se achava senhora e rainha, conheceria o Redentor. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel. Aquela que se achava poderosa iria cair, mas o nosso Deus continuaria sendo grande. Essa queda de Babilônia, depois veremos, aponta para a queda da Babilônia espiritual, retratada no capítulo 18 de Apocalipse. Os reinos deste mundo retratados pela Babilônia espiritual, que hoje está reinando, hoje faz suas feitiçarias, tem o seu próprio orgulho, não tem misericórdia do povo de Deus. Mas esse reino do mal também um dia vai cair, como a Babilônia do passado caiu um dia. De agora em diante, então, o profeta cita os 3 pecados da Babilônia. Vejamos, então, parte a parte. O primeiro pecado citado está nos versículos 5 a 7, que é a falta de misericórdia. E veja como Deus cita isso, já lemos o texto, veja novamente o versículo 6. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e entreguei na tua mão. Deus fala isso para a Babilônia. Porém, não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. Olha como Deus coloca. Deus fala para aquela nação, Babilônia, eu me irei contra o meu povo. Eu decidi castigar o meu povo de Judá. Fui eu quem fiz isso. Eu decidi usar você, Babilônia, para que meu povo sentisse o peso do juízo. Mas agora Deus fala para a Babilônia, porém você, Babilônia, não teve misericórdia com o meu povo. Você se exaltou, você achou que foi o seu poder quem levou o povo de Judá cativo. Mas fui eu quem deixei que meu povo fosse levado para a Babilônia. Mas você, Babilônia, não teve misericórdia do meu povo. Quando você olha para o texto bíblico e vê como foi a entrada da Babilônia em Jerusalém, em Judá, a vergonha que o povo de Israel teve que passar, levados cativos, muitos foram nus, acorrentados para a Babilônia, passaram vergonha, dor. E Deus fala, você, Babilônia, não teve misericórdia do meu povo. Olha que coisa interessante. Abacuque, nós temos algo semelhante a isso. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias. Foi na época de Jeremias que a Babilônia entrou em Jerusalém. E Abacuque, primeiramente, ora a Deus, mas conhece bem o texto. Senhor, olha para a violência que há no meio do povo de Judá. Olha o pecado que está aqui habitando. O Senhor não vai fazer nada em relação a isso? Aquilo acontece no meio do teu povo. Abacuque faz essa oração ao Senhor. E Deus responde ao profeta, fala, Abacuque, eu estou vendo. E eu vou tratar o pecado do meu povo. Eu estou levantando os caldeus da Babilônia para chegar aí e castigar o meu povo. E é nessa hora que Abacuque entra em crise. Ele fala, mas Deus, como que o Senhor vai usar um povo mais pecador do que Judá para castigar o seu próprio povo?
Como o Senhor pode permitir que isso aconteça? E Deus fala: Abacuque, deixe comigo, que eu sei o que eu estou fazendo. E a verdade é que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle do nosso tempo hoje. Começo, meio e fim dessa história está nas mãos do nosso Deus. Deus decidiu usar a Babilônia naquele momento para que o juízo chegasse àquela nação. Mas Ele próprio, o próprio Deus, queria trazer juízo no seu próprio tempo para aquela nação. E o pecado aqui retratado é que Babilônia não teve misericórdia do povo de Deus. Ainda nesse contexto, nós temos a profecia de Obadias. Obadias profetizou contra o povo de Edom. Também no mesmo contexto, quando Babilônia entra lá em Jerusalém para castigar o povo, para levá-lo cativo. E a palavra de Deus contra Edom foi o seguinte: Edom, você viu que Judá foi invadido pela Babilônia, você era inimigo de Judá. E quando alguns judeus conseguiram escapar daquele cerco, alguns foram para os campos, e os edomitas aproveitaram daquele momento para perseguir e matar os judeus que tinham conseguido escapar. E a palavra de Deus aos edomitas, por meio de Obadias, é o seguinte: Edom, você não devia ter feito isso com o meu povo. Você não devia ter feito isso com o meu povo. Falta de misericórdia é pecado aos olhos de Deus. Quando eu faço aqui aconselhamento, o curso de noivos, eu normalmente passo um vídeo de um pastor americano, e naquele vídeo lá ele cita algo muito interessante que tem usado em algumas situações aqui nos aconselhamentos, também não só para casais, mas em situações que temos passado. E naquele vídeo o pastor fala o seguinte: nós crentes vamos a uma igreja, nós vimos a igreja, e chegamos aqui e louvamos a Deus, como já louvamos neste próprio culto, pela imensa misericórdia dele para conosco. Meus irmãos, nós, eu e você, somos salvos tão somente porque Deus é misericordioso. É só por causa disso. Não há nada de bom em nós para sermos aceitos por Deus. Nada. Efésios 2, Deus, mas, esse mas é importantíssimo em Efésios 2, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos salvou pela sua graça. O Salmo 89, que nós lemos antes dos cânticos aqui: cantarei as misericórdias do Senhor. Salmo 117, o salmista convoca as nações a cantarem, a louvarem a Deus pela misericórdia dele. Então nós chegamos aqui a um templo, a este culto, e louvamos Deus, obrigado pela sua misericórdia. E voltamos para casa, e não queremos ter misericórdia com o nosso esposo ou com a nossa esposa. Os filhos não querem ter misericórdia com os pais. Pais não querem ter misericórdia com seus filhos. Vimos a igreja e louvamos a Deus pela misericórdia. Nossos relacionamentos dentro da igreja, não queremos ter misericórdia com os erros e as falhas do irmão. Sempre achamos que estamos sempre certos. Nós sempre temos o direito de tudo. Tudo tem que ser do meu jeito. Não queremos ter misericórdia com o nosso irmão que está do nosso lado. E há um texto em Tiago que tem usado muito, também sido importante para mim, Tiago 2,13, que nós seremos julgados por isso, né? Que na 2,13 diz que a misericórdia do Senhor, que a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas um pouco antes Tiago diz isso, que a misericórdia que temos será a misericórdia que será usada em nosso próprio julgamento. Nós temos que entender essa questão. E quero colocar fortemente para a igreja nesta manhã: se nós temos usado de misericórdia, de paciência, de perdão para com as pessoas que têm estado do nosso lado. Porque essa é a marca de uma vida piedosa. A marca de uma vida piedosa. Lembra daquela parábola que nos contou de um homem que tinha uma grande dívida com o Senhor, ele foi chamado a pagar a dívida, pediu misericórdia, e misericórdia é: ó Senhor, não me dá aquilo que eu mereço, que é o castigo. Ele pede misericórdia, aquele Senhor perdoa a sua dívida, ele sai da presença daquele Senhor, encontra alguém que lhe deve algo, uma dívida muito menor, e o sufoca com as mãos, e o manda para a prisão, e quando aquele Senhor sabe daquilo, ele chama aquele servo de volta e traz ali então o seu castigo. É assim, queridos, essa é a nossa vida. Fomos perdoados de grandes pecados, por grandes coisas que temos feito errado aos olhos de Deus.
em nossos relacionamentos, não temos tido misericórdia em muitas situações. Esse era o pecado da Babilônia, o primeiro pecado colocado, a falta de misericórdia. Vamos caminhar no texto. O segundo pecado colocado aqui por Deus em relação à Babilônia era o orgulho. Nós temos isso no versículo 8 a 11, mas já um pouco antes, Babilônia, Deus fala no versículo 5, não serás mais chamada de senhora, senhora de reinos. No versículo 7, também, Babilônia fala sobre si mesma, eu serei senhora para sempre. E Deus fala, você não está levando essas coisas a sério, Babilônia. Você não sabe qual será o seu fim. Mas agora, especialmente, o pecado do orgulho é claramente colocado no versículo 8 em diante. E algumas expressões muito interessantes aqui no versículo 8 a 11. Eu citei uma na minha leitura. No verso 8, Babilônia dizia sobre si mesma, eu só, e além de mim não há outra. Em algumas traduções fala, eu sou, e além de mim não há outra. Literalmente, no hebraico, está escrito apenas eu. Mas aqui na versão revista atualizada fala eu só, revista corrigida, eu sou. E quando a Bíblia fala de eu sou, nós sabemos a que isso se refere. Se refere ao nome de Deus. Que o nome de Deus, Deus assim se apresentou a Moisés, eu sou o que sou. No Novo Testamento nós sabemos também isso, quando Jesus fala eu sou, está tomando um título divino para si próprio. Que Babilônia falava era isso, eu sou, eu somente, eu me sustento. E além de mim, não há outra. Em Isaías, essa expressão, além de mim, não há outra, é um título que Deus coloca para si mesmo. Babilônia tinha um Deus, que era ela mesma. E quantas pessoas vivem neste mundo, como se Deus não existisse. Vivem por si próprias, dizendo, eu sou, eu me sustento, e assim andaria. Outra expressão colocada aqui, eu habitarei seguro. Eu habito seguro, diz Babilônia a respeito de si própria. A sua segurança, a segurança dela era ela mesma, a sua própria força. Era orgulhosa, não precisava de ninguém mais. Ela confiava na sua maldade, sabedoria e ciência. Veja o que fala aqui o texto, versículo 10. Confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E como há pessoas hoje que por causa dos seus próprios títulos, do seu ensino, da sua ciência, daquilo que estudaram, orgulhosamente dizem, Deus não existe. Habitam seguros no seu próprio orgulho. Confiam em si próprios para a sua própria vida e não querem saber de Deus. Esse é o orgulho do ser humano. A criatura divina que fala para Deus, o Senhor não existe, eu habito seguro, estou somente comigo mesmo. E veja como é aqui colocado o juízo de Deus por causa desse pecado. No versículo 8, ela disse a si própria, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. No versículo 11, 10 e 11, nós temos isso, que viuvez, 9, 10 e 11, viuvez e perda de filhos chegariam no mesmo dia sobre aquela nação. E meus irmãos, isso aconteceu literalmente. Em Daniel capítulo 5, nós temos o retrato, a história de como Babilônia foi invadida. Irmãos, devem se lembrar dessa história. Estava lá o rei festejando numa noite, ele mandou trazer lá os utensílios que tinham vindo do templo de Jerusalém, e trouxeram para aquela festa, se embebedaram, tomaram vinho com os cálices do Senhor. Então aparece uma mão aparece, escrevendo na parede umas palavras. E o rei, quando vê aquela mão, aquela aparição terrível, chama os sábios, chama Daniel, é chamado, e Daniel fala para aquele rei, o seu reino foi pesado, ele foi encontrado em juízo, ele será dividido. E naquela noite, isso aconteceu. Naquela mesma noite, o rei Dario invadiu Babilônia, aquele rei foi preso, então foi executado. Naquela mesma noite, isso aconteceu. Em um único dia, Babilônia ficou viúva e teve perda dos seus filhos. Aconteceu de uma única vez. E a humanidade caminha hoje achando que tudo está muito bem.
Não preciso de Deus, Deus está longe de qualquer situação. Mas chegará um dia, e um dia chegará, em que o juízo chegará de forma plena a todas as pessoas deste mundo. A palavra do Senhor nos coloca isso de maneira muito clara. Quando olhamos para Apocalipse 18, versículos 6 a 8, nós vemos isso também colocado. Vamos para Apocalipse e veja como as palavras colocadas em Apocalipse nos remetem aqui a Isaías capítulo 47. Rapidamente, Apocalipse 18, lerei os versículos 6 a 8 e veja como aqui as palavras são muito semelhantes. Lerei Apocalipse 18, dos versículos 6 a 8. Dar-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagar-lhe em dobro segundo as suas obras. É uma profecia contra a Babilônia espiritual. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Lembra daquele rei que pegou os cálices lá do templo e trouxe, né? Misturou o vinho? E quanto a si mesma, se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque disse consigo mesma: estou sentada como rainha. A mesma expressão de Isaías 47. Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. A mesma expressão de Isaías 47. Por isso, em um só dia, a mesma expressão de Isaías 47. Sobrevirão os teus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julgou. A queda da Babilônia física, antes de Cristo, naquele dia lá, profetizado por Isaías e retratado por Daniel, apontam para a queda da Babilônia espiritual, que é o reino deste mundo que se levanta contra o Senhor. Os servos de Deus têm sido perseguidos pela Babilônia espiritual, mas Babilônia um dia cairá. Esta é a palavra do Senhor. Continuemos Isaías 47, vamos para o terceiro pecado retratado aqui. Nós temos aqui o pecado da feitiçaria citado por Deus. Veja como fala o texto, Isaías 47, versos 12 a 15. Lerei o verso 12. Deixe-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que fastigaste desde a tua mocidade. Olha as palavras colocadas aqui. Encantamento, feitiçaria, versículo 12. No versículo 13, nós temos aqui uma expressão sobre aqueles que fitavam os astros, que dissecavam os céus. Há uma versão que claramente fala sobre astrologia nesse texto, né? Então veja como Deus condena essas coisas. Para Deus, astrologia, olhar para os astros para saber o seu futuro é pecado. É comparado aqui ao pecado da feitiçaria. Consultar astros, olhar para o céu no sentido de procurar o seu futuro. Qual o meu signo? O que está reservado para mim? Tudo isso é pecado aos olhos de Deus. Porque a nossa confiança, o nosso futuro, estão somente nas mãos de um único Deus, o Deus verdadeiro que tudo pode. O pecado da feitiçaria é claramente condenado no Antigo Testamento. Vamos para Deuteronômio capítulo 18, vejamos versículo 9 a 14, como era colocado ali. Deuteronômio capítulo 18, e aqui nós temos um texto muito forte, que Deus condena claramente esse tipo de situação. E quero aplicar isso para o nosso tempo de hoje. Deuteronômio capítulo 18, do verso 9 a 14. Veja como Deus, ali na sua lei, condena esse tipo de situação. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Meus queridos, deixe-me aplicar isso à igreja do Senhor. Deus fala para a sua igreja: não faça como o mundo faz. O mundo faz feitiçaria, o mundo faz mandinga, o mundo faz simpatia, o mundo tem superstição, mas nós não pertencemos a isso. Nós estamos no mundo, mas não fazemos aquilo que o mundo faz. Cuidado com as simpatias evangélicas, cuidado com as feitiçarias que têm estado em nosso tempo, aparentemente sem nenhum problema, as superstições, os objetos. Cuidado com essas coisas. Deus fala: não façam como o mundo faz. Nós somos um povo diferente. Olha o que ele fala para não fazer. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador.
adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque essas nações que hás de possuir, eles ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deus não permite a nós esse tipo de situações. Nós temos um direcionamento que é a palavra do Senhor. Babilônia era um reino dirigido pela feitiçaria. Há um momento ali, se não me engano, Ezequiel coloca isso, em que Nabucodonosor vai andando, ele para numa encruzilhada, ele vai e mata o animal, pega o fígado e vê lá qual é a instrução dada pelos espíritos por meio daquele sacrifício, para que então pudesse tomar a decisão se ia para a direita ou ia para a esquerda. Era uma nação dirigida pelos espíritos, era uma nação dirigida pela adivinhação, pela feitiçaria. E a nossa nação não tem sido diferente. Quantas vezes ouvimos decisões de líderes tomadas por feitiçarias, meus queridos? Mas o nosso povo, o povo de Deus, não pode ser dirigido em nenhum momento por esse tipo de situação. Nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus, pela palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, Paulo fala claramente que a feitiçaria é um pecado, é uma ação da carne do homem. Isso não pertence a nós. É necessário tomar cuidado com as sutilezas do inimigo. O tempo de hoje é de feitiçarias abertas e veladas. Nós temos tido cuidado, até mesmo em nossa casa, com desenhos, com filmes que mostram os poderes do mal sendo usados por crianças em algumas situações. Povo de Deus, guardem seus filhos dessas coisas. Guardemos nossos lares daquilo que o inimigo tem colocado. As sutilezas, as pequenas coisas que às vezes vão entrando. Nós temos que cuidar da nossa mente, do nosso coração, dos nossos filhos, de coisas que são coisas do mal. Guarde o seu lar desse tipo de situação. O pecado da feitiçaria é claramente condenado por Deus, e Deus um dia vai julgar todas essas coisas. Nós somos guardados e protegidos pelo nosso Deus. E a palavra de Deus é, portanto, santifiquem-se. Guardem o coração e a alma de vocês. Quero terminar já minha mensagem essa manhã, meus queridos, fechando com isso. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Deus um dia irá julgar esses pecados. Não somente esses, outras coisas colocadas na palavra do Senhor. Mas Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Deus enviou Jesus para que naquele dia, na cruz do Calvário, o meu pecado fosse colocado sobre ele. E o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Deus nos guardará até o último dia. Nós que aceitamos a Cristo, que cremos em Jesus como nosso Salvador, somos um povo guardado e protegido por Deus. Se Deus permitir que passemos pela doença, passaremos. Deus permitir que algo de mal aconteça conosco, então isso vai acontecer. Mas a nossa fé repousa em um Deus completamente santo e justo, que tudo faz de acordo com a sua vontade e que tem prometido nos guardar, e assim fará até o final. Iremos terminar esse culto cantando um hino que fala sobre isso. Deus nos guarde pelo seu poder. E depois iremos orar ao Senhor e já encerraremos então o nosso culto. Mas quero terminar com essa mensagem. Pode vir aqui à frente, as irmãs que irão tocar e reger. Que nós somos guardados pelo Senhor. Deus é um Deus santo que irá julgar os pecados. Julgou no passado em Babilônia, julgará certamente um dia no futuro. Mas somos guardados e protegidos, porque Deus enviou Jesus para morrer por nós. Cantemos ao Senhor este hino. Deus os guarde pelos
Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai amado, aqui estamos na tua presença, nós te louvamos. Queremos entregar este culto para a tua glória. Que teu Espírito use para o teu louvor, Deus, para que vidas sejam edificadas e salvas de acordo com a sua vontade. Obrigado por tua palavra. Nos guarde, Pai, da feitiçaria, nos guarde do orgulho, nos guarde da falta de misericórdia. Que possamos caminhar na tua presença, um povo santo, Pai, salvo por ti, zeloso de boas obras, que vive guardado no poder de Deus. Que a nossa confiança nunca esmoreça, mas sempre possamos caminhar confiantes que o Senhor está no controle de tudo. Abençoa o teu povo aqui espalhado, Deus, em outros lugares. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe e fique na paz de Deus.